Amém? Meus irmãos, noite de Santa Ceia, noite que o Mestre nos convida a cear, noite aonde nós anunciamos a morte do nosso Mestre, até que Ele venha, e eu posso te garantir que Ele virá, Ele um dia vai vir para nos buscar, amém? Você que trouxe sua Bíblia, se você puder ficar de pé, abra sua Bíblia lá no Evangelho de Marcos. Abra sua Bíblia no Evangelho de Marcos, capítulo 5. Evangelho de Marcos, capítulo 5. Nós vamos ler do 30 em diante. Evangelho de Marcos 5, do 30 em diante. Achado? Quem achar, diga glória a Deus. Isso aí. Tirar isso aqui para evitar de acontecer um acidente. Diz assim a palavra do Senhor: E logo Jesus, percebendo em si mesmo que saíra dele poder, virou-se no meio da multidão e perguntou: Quem me tocou as vestes? Responderam-lhe os seus discípulos: Vês que a multidão te aperta e perguntas: Quem me tocou? Mas ele olhava em redor para ver o que isto fizera. Então a mulher, atemorizada e trêmula, consciente do que nela se havia operado, veio e prostrou-se diante dele e declarou-lhe toda a verdade. Disse-lhe ele: Filha, a tua fé te salvou, vai-te em paz e fica livre deste teu mal. Coloca a sua Bíblia no banco, fecha o seu celular, e nesse momento eu te convido a orar. Nesse momento eu convido você a elevar o seu pensamento até o trono da graça, da onde provém todas as saídas de vida eterna, aonde Deus verdadeiramente pode fazer infinitamente mais. Feche os seus olhos, erga as suas mãos. Senhor Deus, poderoso Pai, em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo, nos colocamos em Tua presença, nos entregamos, ó Deus, em Teu altar. Nós pedimos, Senhor, que a Tua palavra venha de encontro, ó Deus, aos nossos corações, que nós possamos, ó Deus, sair daqui cheios do Teu poder, cheios do Teu Espírito Santo, que em nome de Jesus Cristo hajam vidas restauradas, vidas transformadas esta noite, que em nome de Jesus, a Tua palavra, Senhor Deus, venha ser derramada em terra fértil, e essa terra venha prosperar, e essa terra venha dar frutos, e tudo aquilo que ficou para trás, em tudo nosso Senhor Jesus nos faz novo, amém? Glorifica Ele com palmas, exalta o nome dEle, diga glória a Deus, com a sua boca diga santo, santo, aleluia. Podemos assentar, amém? Glória a Deus. Noite de Santa Ceia, meus irmãos, noite que Jesus pode mudar a sua história, noite que Jesus quer novamente te ligar na videira. Nós acabamos de ler aqui um versículo muito conhecido da Bíblia, é a famosa história da mulher do fluxo de sangue. Mas, para nós entendermos um pouco do que estava sendo passado aqui, Jesus estava passeando na região de Decápolis. Jesus estava passeando na região de Galileia, onde existiam várias cidadezinhas perto uma da outra. É como se fosse Jacareí, Santa Branca, Jacareí, São José. São cidades vizinhas e Jesus estava passando por ali. E a Bíblia diz que Jesus, quando passava nessas cidades, ele começou a realizar grandes milagres. Ele começou a realizar curas e começou a realizar o seu ministério terreno. E no capítulo 5, onde nós lemos, no início do capítulo 5, se você for ler, Jesus havia acabado de libertar o endemoniado gadareno, da cidade de Gadara, aonde Jesus mandou aquela legião de espíritos imundos irem para os porcos, e os porcos se lançaram no precipício, no abismo, no mar, e aí as pessoas ficaram aterrorizadas, e as pessoas falaram: Jesus, sai daqui, Jesus, vai, porque aqui você não pode ficar. E aí
A Bíblia diz que Jesus atravessa o mar da Galileia, ele chega nessa cidade, e aí um homem da guarda, chamado Jairo, chegou até Jesus e falou para ele assim: Jesus, vai ver a minha filha está doente, cura ela. E Jesus, ok, estou indo. E aí Jesus pegou, foi indo, só que a multidão, as pessoas estavam todas ouvindo o que Jesus fazia, os milagres, os prodígios, as curas, e aí as pessoas vinham e se aglomeravam em Jesus. Da mesma forma que se entrasse aqui um autor da Globo muito famoso e todo mundo ia começar a querer tirar foto, todo mundo ia querer fazer um paparazzi, todo mundo queria estar em cima, porque a fama de Jesus, ela já estava conhecida. Jesus mandou esse jovem, esse demoniado, o jovem queria seguir Jesus, Jesus falou assim: não me segue, vai na cidade e anuncia. E ele fez tão bem esse exercício, que a multidão, quando soube que Jesus estava ali, se aglomerou junto de Jesus. Todos estavam ali querendo saber quem era aquele. Rei Herodes, naquela época, ele ficou sabendo desse movimento, desse burburinho todo, e a Bíblia diz que Herodes achou que era João Batista que tinha ressuscitado com poderes, porque era tamanha maravilha que Jesus estava operando, que ninguém nunca tinha visto. Mas nós chegamos que no meio do caminho havia uma mulher que ela também ouviu falar que por ali iria passar o mestre. Havia uma mulher que há 12 anos sofria com uma enfermidade que para a época era uma enfermidade incurável. A Bíblia relata que nessa trajetória, uma mulher, que a Bíblia não diz o nome dela, a Bíblia não diz a linhagem dela, a Bíblia não dá nenhum detalhe da vida dela, a Bíblia diz apenas que uma mulher que fazia 12 anos, que estava com um fluxo de sangue, uma enfermidade que para a época era incurável, e ela ouviu que por ali passava o mestre. Eu consigo imaginar o que é ter um problema por 12 anos. Por um bom tempo, eu preguei o evangelho para os meus próprios pais, falando de Jesus para eles voltarem para o caminho do Senhor. Isso foi-se 8 anos, um jovem adolescente pregando para os pais. 8 anos, chamando, orando, pedindo para Deus voltar novamente para os caminhos do Senhor. Não foram 12 anos, foram 8, a minha luta, a minha provação. E o que me chama a atenção nesse versículo, nessa passagem bíblica, é que existem lutas que só você e Deus conhecem. Aquela mulher, através da lei de Moisés, onde dizia que as mulheres no seu período menstrual, elas deveriam se afastar do meio da sociedade, aquela mulher, ela vivia reclusa dentro da sua casa, buscando sarar esse problema. Só que esse seria um problema que facilmente ela poderia ocultar. Esse problema seria um problema facilmente, mesmo antigamente, hoje também, você tem várias maneiras de você se precaver, mas lá, ela também teria condição de esconder, ela teria condição de, mesmo sabendo do seu problema, ela teria condição de estar no meio da sociedade, de viver uma vida normal, mas o que impedia ela de viver uma falsa aparência, eram as guerras e as lutas internas, que muitas vezes só eu e você, só eu e Deus, só você e Deus sabe. Muitas vezes as lutas que você passa, os problemas que você passa, nem a sua esposa sabe, nem o seu marido sabe. Existem lutas que crianças, adolescentes e pré-adolescentes passam, que nem os pais sabem. Existem intimidades onde Deus quer tratar
no meio cristão, no meio do povo, que é um tratar individual. A Bíblia ela cita vários nomes de várias mulheres: Lígia, vendedora de púrpura, Abigail, Safira. A Bíblia cita nome no Novo Testamento de várias mulheres: Maria Madalena e sua irmã Marta. Mas desta mulher, a Bíblia não cita sequer um nome. Ela não tinha história, ela não tinha gozo, ela não tinha vida, ela não tinha razão para viver. Eu posso dizer para você, meus irmãos, que muitas das vezes nós estamos na presença de Deus, nós vemos na presença de Deus rasgados, nós vemos na presença de Deus destruídos, e somente Deus sabe as nossas lutas, somente Deus sabe as nossas provações, e nós nos deixamos abater e ficamos buscando, aqui como esta mulher, reclusa dentro da casa dela, buscando, gastando todo o seu dinheiro com hospitais, com remédios, com tratamentos. Talvez disseram para ela assim: olha, eu ouvi falar que ali vai ter um curandeiro lá no bairro, lá do Pagador Andrade, do outro lado da cidade. É mesmo? Eu vou lá, eu pago o Uber, eu vou andando se for preciso, mas disseram para mim que lá tem alguém que vai poder me curar. Eu quero dizer para você, meu irmão, o sacrifício de Jesus na cruz do Calvário abriu o véu do templo de cima a baixo, representando que eu e a você temos livre acesso à graça do Pai por meio de Jesus. E este sacrifício é o que nos traz a paz. Este sacrifício é que nos torna filhos de Deus, co-herdeiros com Cristo. Co-herdeiros com Cristo significa que Cristo é a nossa herança e nós herdamos junto com Ele. Olha, essa mulher, 12 anos, sofrendo com uma enfermidade que impedia ela de ter um marido, impedia ela de ter filhos, impedia ela de ter uma vida social. Ela tinha dinheiro, mas gastando todos os seus recursos financeiros. A última solução, a última esperança dela era: eu ouvi falar que está passando o homem que curou, está passando alguém que fez milagres naquela região, e ele está aqui. Quando eu li essa história, duas coisas me chamaram a atenção. A primeira delas é que este milagre de Jesus, essa cura de Jesus, foi a única cura que o milagre não partiu de Jesus. O cego de Jericó, ele clamava: Jesus, filho de Davi, tem paixão de mim. E aí ele clamava em alta voz, e aí Jesus ouviu, Jesus foi até ele, e Jesus curou. Aquele cego, ele clamou, mas pela limitação física, ele não agiu. Então a primeira coisa que me chama a atenção na história da mulher do fluxo de sangue, é que este milagre é o único milagre que nós vemos em que não partiu de Jesus, partiu dela, partiu da pessoa em tomar uma atitude, partiu o desejo no coração dela de ir até o mestre e simplesmente: se eu tocar na orla das suas vestes, eu serei sarada. No Marcos 25, ora, certa mulher que havia 12 anos padecido de uma hemorragia e que tinha sofrido bastante às mãos de muitos médicos e despendido tudo quanto que possuía sem nada aproveitar, antes indo a pior, tendo ouvido falar a respeito de Jesus, veio por detrás entre a multidão e tocou-lhe o manto, porque dizia: se tão somente tocar-lhes as vestes, ficaria curada. E imediatamente cessou a sua hemorragia e sentiu no seu corpo estar já a cura do seu mal. Partiu dela a agir. Não foi Jesus que quis, não foi Jesus
que fez alguma coisa para despertar no coração dela. Ela simplesmente ouviu falar que tinha alguém que era capaz de curar, tinha alguém que era capaz de mudar a sua vida, tinha alguém que era capaz de tirar aquele espinho da carne que faz ela tanto sofrer. O que te incomoda, meu irmão? O que te incomoda, minha irmã? O que você tem colocado na presença de Deus há 10, 12, 20, 30 anos, e até hoje você não conseguiu ainda a resposta? O que você está orando há uma semana, e para você parece uma eternidade? O que você tem colocado na presença de Deus, e que você parece que você não vai ter a resposta? Parece que você vai morrer com esse problema, parece que você vai viver a sua vida inteira passando pelos mesmos problemas, e vai ano, entra ano, e você continua da mesma forma. Aquela porta de emprego que não vem, aquela cura que não vem, aquele filho que não vem, aquele familiar que não se converte, aquele esposo rude, aquela esposa que é negligente, e aí você clama pelo seu casamento e nada acontece. Você clama pela sua vida financeira e nada muda. Você clama e nada acontece. E aí entra a segunda parte que me chamou a atenção. A Bíblia diz que logo Jesus, percebendo que em si mesmo saía dele poder, virou-se no meio da multidão e perguntou: quem me tocou? Os discípulos que estavam ao redor dele disse-lhes: vês que a multidão te aperta e perguntas: quem me tocou? Imagina, meus irmãos, aquela multidão atrás de Jesus, como um bando de paparazzis em cima de uma pessoa famosa. Imagina Jesus, todo mundo apertando. Imagina os seguranças de Jesus, né, os apóstolos, os seguranças de Jesus fazendo ali a escolta para que ninguém viesse bater nele, para que ninguém viesse roubá-lo. E uma mulher veio abaixada, engatinhando, e do mesmo jeito que a lei de Moisés impedia ela de viver na sociedade, ela sabia da orla das vestes dos sacerdotes. Ela sabia que se ela simplesmente tocasse ali, ela seria curada. E aí ela agiu, ela foi. Mas olha só, o que os discípulos disseram para Jesus? Jesus, você está meio, né? Está meio louco. Você não está vendo que a multidão está te espremendo, está te amassando aqui, e você diz: quem me tocou? Meus irmãos, é duro dizer essa palavra, mas é capaz de você estar com Jesus e não desfrutar da presença dele. É capaz de você estar rodeado, você estar dentro da igreja, é capaz de você estar com Jesus, mas não deixar que a virtude dele flua em você. É capaz de estarmos dentro da igreja, é capaz de subir no altar, é capaz de termos cargo na igreja, e nós estamos apenas rodeando Jesus, sem desfrutar da intimidade, sem desfrutar do seu poder, sem desfrutar do seu milagre, sem desfrutar daquilo que ele tem para mim e para você. É capaz de nós apertarmos, mas não tocarmos. Existe uma grande diferença. Existe a diferença entre você estar com Jesus e fazer com que dele saia a virtude para a sua vida, e você simplesmente acompanhá-lo, você simplesmente olhar ele e ver que, nossa, é mesmo, né? Quantos milagres que ele fez ali na região ali de Gadareno. Nossa, você viu que, olha, aquela pessoa tinha uma vida totalmente desraigada, ébrio, estava na sarjeta, bêbado, e agora Jesus libertou, não bebe mais. É mesmo, você viu? É verdade. Pô, mas seria tão bom se o meu familiar que também bebe se libertasse. Nossa, seria tão bom se comigo também acontecesse essa bênção. Seria tão bom que se comigo também mudasse a minha história. Meus irmãos, Jesus é o mesmo, ontem, hoje e eternamente.
O mesmo Jesus que operou milagres lá na Galileia, é o mesmo Jesus que está aqui agora. O mesmo poder que Jesus tinha, Jesus continua tendo até hoje. Algumas pessoas dizem que qual foi o último milagre de Jesus? O último milagre de Jesus foi curar a orelha colar de novo a orelha de Michael. Não, Jesus, ele pratica milagres até hoje. O milagre que Jesus fez na minha vida é diferente do milagre que Jesus faz na sua vida, no seu ministério, a intimidade que você tem com Deus. Aquelas pessoas, elas apertavam Jesus, aquelas pessoas, elas rodeavam Jesus, elas estavam interessadas no ministério de Jesus, mas apenas uma naquela trajetória foi capaz de mudar a sua vida. Muitas pessoas seguiam Jesus por causa do pão e do peixe. Muitas pessoas seguiam Jesus por causa da cura. E Jesus curou muitas pessoas. A Bíblia é muito clara. Jesus não deixou de curar. Mas muitas pessoas buscam a Deus simplesmente por aquilo que Ele pode te dar. Simplesmente por aquilo que Ele pode fazer. E não por aquilo que Ele é. E Deus é eterno, Deus é supremo, Deus é todo-poderoso, e Ele pode fazer infinitamente mais do que nós pedimos, do que nós pensamos e sequer imaginamos. Esse é o nosso Deus, meus irmãos. Só que para isso, nós precisamos entender que existem milagres que não partem de Jesus. Existem milagres que não basta permearmos a presença dEle. Existem milagres na nossa vida que, para alcançarmos, precisamos desfrutar da intimidade, precisamos dar um passo de fé, precisamos sair das nossas casas, precisamos sair do nosso sofrimento, precisamos tirar as vendas dos nossos olhos e irmos até Jesus. Precisamos ir até Ele. E esta noite o Mestre te convida a fazer parte da sua mesa. Essa noite, o mesmo Jesus que curou lá, esse mesmo Jesus, Ele te convida a cear. Esse mesmo Jesus, Ele te convida a anunciar a morte dEle, até que Ele venha. Não ande apenas com Jesus, não permeie apenas a presença dEle, mas verdadeiramente se entregue na presença dEle. Aquela luta, aquele sofrimento, aquela dor, aquela provação que só você e Deus sabem, aquilo que te incomoda, que só você e Deus sabe, que o seu esposo não sabe, a sua esposa não sabe, que o seu pastor não sabe, que o seu líder não sabe, aquilo que só você e Deus sabe, aquilo que enche o seu coração de dor, de tristeza, de sofrimento, entrega os seus caminhos ao Senhor, confia nele e o mais, tudo Ele fará. Uma decisão que você tomar pode mudar toda a história da sua família. Uma escolha que você fizer de retomar aos caminhos do Senhor, uma escolha que você fizer de aceitar Jesus como o único e suficiente Salvador da sua vida, uma escolha que você tem de hoje, talvez você veio aqui falando, nem sabia que era Santa Ceia, e falar assim: eu não posso cear, eu tenho pecado XYZ, eu não posso cear porque eu não sou batizado, eu não posso cear porque eu não sou dessa igreja. Talvez você veio aqui e nem sabia que era Santa Ceia, mas uma decisão que você tomar pode mudar o rumo da sua história. Uma decisão certa que você tomar na sua vida pode mudar o rumo do seu casamento, dos seus filhos, pode mudar o rumo da sua vida inteira, da sua geração, da geração dos seus filhos e de toda a sua família. Ainda no versículo de Marcos, lá, capítulo 6, a Bíblia diz que Jesus, depois Ele curou, Ele ressuscitou a filha de Jairo. Aí a Bíblia diz que Jesus ele continuou com todo o seu projeto, a sua trajetória. E aí a Bíblia diz também que Jesus acalmou a tempestade, porque os discípulos estavam com medo da tempestade.
E aí a Bíblia diz que Jesus continuou e foi para uma outra cidade, outra cidade. Marcos 6, 56. Jesus continuou a sua trajetória e a Bíblia diz assim, olha: 55, e correndo eles por toda aquela região, começaram a levar os leitos, os que se achavam enfermos, para onde ouviam dizer que ali ele estava, Jesus. Onde quer, pois, que entrava, fosse nas aldeias, nas cidades ou nos campos, apresentavam os enfermos nas praças, e rogaram-lhes que os deixasse tocar, ao menos a orla do seu manto, e todos os que tocavam ficavam curados. Uma decisão que você pode tomar esta noite, de se recolocar na presença do Senhor, de você se converter dos seus maus caminhos, de você ceiar. Uma decisão que você tomar pode mudar toda a sua história, e a sua história vai mudar a história dos seus filhos, que vai mudar a história dos seus pais, que vai mudar a história de toda a sua geração. Uma mulher que há 12 anos sofria de uma enfermidade que só ela e Deus sabiam, tomou uma atitude de ir até Jesus, no meio da multidão, tocar a sua orla, serviu de exemplo para que todo mundo, ali na outra cidade, fizesse a mesma coisa. E a Bíblia diz que, e tocando, ficavam curados. A sua vida tem que ser um exemplo. A sua vida, o seu testemunho, ele serve para edificar a vida do irmão que está do seu lado. Você não sabe que o irmão que está passando do seu lado está com um problema igual ao seu, e que você já teve o livramento, já teve o escape. Você não sabe da luta do seu irmão, e o seu testemunho pode mudar a fé da pessoa que está do seu lado. O seu testemunho é para engrandecer o nome de Deus. O seu testemunho é para fazer com que as pessoas ouçam falar, e as pessoas saibam que há Deus em Israel, que as pessoas reconheçam o poder de Jesus, que as pessoas reconheçam que Jesus Cristo, Ele é suficiente, que Jesus Cristo, Ele é poderoso, Ele é capaz. Uma decisão que essa mulher tomou mudou a geração de toda uma cidade, de toda uma decápole, de toda uma região de 10 cidades. É como se o seu testemunho aqui em Jacareí fosse repercutido todo o Vale do Paraíba, até Guaratinguetá, Lorena. É como se o seu testemunho fosse de exemplo para as pessoas que estão passando por uma luta parecida com a sua, lá em Aparecida, lá em Santa Isabel, que pegasse toda uma região e o seu testemunho servisse para que o nome do nosso Deus seja exaltado, para que o nome do nosso Deus seja engrandecido, e que todos vão olhar para mim e vão olhar para você e dizer: grandes coisas tem feito o Senhor a estes, por isso eles estão alegres. O mesmo Jesus que operou lá atrás, Ele pode operar esta noite. O mesmo milagre pode acontecer. O mesmo milagre pode acontecer. Mas para isso, nós precisamos tomar uma atitude. Nós precisamos nos colocar na posição aonde Deus quer, para que Ele possa agir. E aí sim, nós vamos desfrutar da boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Não é uma vontade qualquer, não é um milagre qualquer, não é apenas um voo de galinha que você está bem e depois você está ruim. Não, é uma vida repleta da presença dEle. É boa, é agradável e é perfeita. Se você se colocar no centro da vontade de Deus, se você se colocar na onde Deus quer, aí sim você vai poder desfrutar. Porque disse-lhe Jesus: filha, a tua fé te salvou, vai-te em paz e fica livre desse teu mal.
ela já não tinha sido curada, meus irmãos? Ela já não tinha, nós lemos aqui, ela já não tinha falado, olha, eu senti a cura. Uma coisa é termos a bênção, e outra coisa é termos o dono da bênção. Uma coisa é nós alcançarmos a nossa vitória, e aí facilmente nós esquecemos de quem é o nosso Deus. Quando tudo está ruim, nós clamamos, nós buscamos, mas a hora que a gente consegue a vitória, aí a gente vai para o shopping, aí a gente para de se consagrar, aí a gente esquece de Deus. Disse-lhe Jesus: a tua fé te salvou. Ok? A sua fé, a sua ação pode mudar a sua história, a história da sua família, de geração em geração. O seu testemunho vai servir de exemplo, o seu testemunho vai servir para outras pessoas, amém? Só que nada importa se não estivermos junto a salvação e vida eterna. Eu jamais vou pregar um evangelho supérfluo, aonde nós esperamos apenas dessa vida. O cristão que espera de Deus somente nessa vida, ele é o mais miserável de todos os cristãos. Porque nós que cremos, nós esperamos de Jesus nesta vida e na porvir. O maior prazer está em vermos a face do nosso Mestre. O maior prazer deve ser em nós juntarmos tesouro nos céus, aonde está o nosso coração, para que lá esteja o nosso tesouro. Nada importa, não há cura, prosperidade, alegria, riquezas, nada importa, se o nosso objetivo principal não for um dia estarmos ceando com Ele, lá na Nova Jerusalém. Se não formos termos a vida e salvação, se não formos ter a salvação e vida eterna. Disse-lhe Jesus: a sua fé te salvou, você foi curada, ok, vai-te em paz, e fica livre deste teu mal. E aí sim, quando nós entendemos que Jesus pode nos livrar de todo o mal, aí nós entendemos o que verdadeiramente Jesus é, aí nós entendemos que verdadeiramente Jesus é capaz, aí nós entendemos verdadeiramente o que Ele quer de nós, o que Ele quer que você crie filhos, Ele quer que você abra empresas, Ele quer que você tenha ministério. O que Jesus quer de você? Muitos ministérios acontecem atrás de uma mesa, muitos ministérios acontecem pregando nas ruas, muitos ministérios acontecem atrás de órgãos e repartições públicas, muitos ministérios acontecem nos seus lares, quando você pega e fala de Jesus para o seu filho, para a sua filha, e eles crescem no caminho do Senhor. Muitos ministérios acontecem quando ninguém está vendo. Muitos ministérios, muitas vidas são restauradas quando ninguém está nem notando, e as coisas estão acontecendo. Meus irmãos, para encerrar aqui, o que eu queria trazer esta noite, e o que eu gostaria de que vocês levassem para suas vidas, durante toda essa semana você meditasse, será que eu estou verdadeiramente com Jesus, desfrutando da presença dEle, do poder dEle, ou será que eu estou apenas permeando a presença dEle? Será que eu estou apenas aglomerado? Será que eu estou tocando, mas não recebendo vitória, mas não recebendo o teu poder, o teu Espírito? Que você verdadeiramente possa ser como esta mulher, romper os seus desafios, romper os seus medos, a sua cura interior seja notória, e o seu testemunho seja para a edificação das nações, e que as pessoas possam dizer: verdadeiramente essa pessoa é santa, verdadeiramente essa pessoa é abençoada, verdadeiramente essa pessoa é feliz, porque nós conseguimos ver a glória de Jesus na vida dela. Eu gostaria de pedir para você ficar em pé. Eu quero que você coloque as mãos sobre o seu coração e que você venha dar liberdade ao Espírito Santo. Esta noite o Mestre te chama, vem cear. Essa noite Jesus te chama para fazer parte do seu corpo
e do seu sangue. É como se fosse uma final de campeonato. É como se fosse uma final de campeonato, aonde nós temos aqui o auge, nós temos aqui o ponto máximo da salvação, um ordenamento, aonde Jesus nos mandou: anunciai a minha morte até que eu venha. E é isso que nós vamos fazer aqui esta noite. Nós vamos testemunhar do seu testemunho, nós vamos falar da obra de Deus para as pessoas, e as vidas serão transformadas, e tudo será diferente. Pega as suas mãos, põe as mãos sobre o seu coração, dá liberdade ao Espírito Santo de Deus esta noite. Senhor Deus, poderoso Pai, em nome do teu Filho amado Jesus Cristo, a tua igreja te chama. Abba, Pai, venha sobre nós com poder e grande glória. Que em nome de Jesus, o teu poder, Deus, venha se manifestar, venha se aperfeiçoar nas nossas fraquezas. Que haja cura, que haja libertação, que haja prosperidade, que haja, Senhor Deus, mover do teu poder, do teu Espírito. Que haja, Senhor, infinitamente mais. Que haja, Senhor, milagres. Que haja, Senhor Deus, libertação. Que haja cura, que haja transformação. Oh Senhor, nós clamamos: venha sobre nós, Espírito Santo, enche-nos, Senhor, até transbordar, até que de mim não haja mais espaço. Oh Deus, em nome de Jesus, lava-nos com teu sangue, retira de nós tudo aquilo que não provém de ti, tudo aquilo que não te agrada, Senhor. Tudo aquilo, Deus, que nos impede de chegarmos à tua presença com autoridade, tudo aquilo que impede, Deus, de tocarmos as tuas orlas, tudo aquilo que impede, Senhor, de nós alcançarmos a tua grande, poderosa vontade. Venha sobre nós, Espírito Santo, venha sobre nós, grande Deus, venha sobre nós, venha nos encher, venha nos transbordar, venha nos fazer um homem, uma mulher melhor. Venha nos fazer um cristão melhor, um pai, uma mãe melhores, marido e esposa melhores. Venha nos fazer, Senhor Deus, um homem e uma mulher cheios do teu Espírito Santo, cheios do teu Espírito Santo, cheios do teu Espírito Santo. Oh, aleluia, Jesus. Glória a Deus.